Não vou abordar o assunto da CPI da Petrobras. Acho que é um assunto pacificado pela decisão do Supremo Tribunal, da ministra Rosa Weber. Quero falar sobre o que aconteceu na manhã de ontem, lá na Comissão de Assuntos Sociais, onde dois pretendentes a duas agências reguladoras do Brasil foram sabatinados por nós, senadores daquela comissão. A doutora Simone, que pleiteia um cargo na Agência Nacional de Saúde, e o doutor Zé Carlos, da mesma forma, pleiteando um cargo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E foi uma sabatina extremamente proveitosa, uma sabatina onde deu para avaliar o conhecimento dos dois pleiteantes, onde teve uma participação importante dos parlamentares da comissão, até porque a Agência Nacional de Saúde, como também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, são agências novas, recentes, algo em torno de 15 a 16 anos de existência apenas, onde no Brasil, no mundo inteiro, as agências reguladoras, elas são antigas e já desempenham esse trabalho há muitos anos e já com isso conseguiram estabelecer uma metodologia de ação e o reconhecimento pelas sociedades dos países que desempenham estas funções. Pois bem, e o questionamento recorrente na comissão foi exatamente essa queda de braço infindável entre prestadores de serviços e as operadoras de plano de saúde. E aqui cabe uma reflexão e eu acho importante trazê-la para o plenário desta casa. Porque vejam bem, o Brasil, algo em torno de 47 milhões de brasileiros, usufruem a saúde suplementar, ou seja, as operadoras de plano de saúde. Imaginem se não existisse essa saúde suplementar e se esses 47 milhões tivessem que buscar os serviços públicos de saúde do SUS para os seus atendimentos. Ora, se hoje os serviços públicos de saúde já passam por um momento de grande crise, de dificuldades de toda ordem, de gestão, de financiamento, imagine com esse adicional de pessoas buscando seus serviços. Evidentemente que esses serviços públicos entrariam em colapso. Portanto, há a necessidade da existência da assistência suplementar de saúde. Bom, isso, por um lado, é uma verdade inconteste, mas, por outro, traz um problema gravíssimo. Na subcomissão, instalada na mesma Comissão de Assuntos Sociais, para discutirmos o financiamento de saúde, da qual teve como presidente o senador Vital do Rego e como relator o senador Humberto Costa, e eu atuei na condição de vice-presidente, ouvimos vários segmentos envolvidos na saúde. E um desses segmentos foi a Federação Nacional de Saúde Suplementar. E foi dito pelo seu presidente que no ano de 2012, a saúde suplementar no Brasil fechou o balanço de final de ano no vermelho. Por quê? Porque as planilhas que são apresentadas às agências reguladoras e ao próprio governo, aos órgãos competentes para estabelecer os reajustes anuais, as planilhas não foram obedecidas ou não são obedecidas, segundo o presidente,
de maneira contumaz. E com isso vai criando um déficit contábil nesse segmento. Por outro lado, na outra ponta, existe a eterna crise dos prestadores de serviço, que, por sua vez, alegam que há muitos anos os reajustes permitidos pelo governo, que são aplicados pelas operadoras de saúde, não são repassados para os prestadores de serviço. Aí cria um gap e um acúmulo desse repasse. Daí acontece o quê? As consultas médicas estão defasadas, os exames complementares, os seus valores estão defasados, os procedimentos cirúrgicos invasivos e terapêuticos estão defasados, e aí começa uma grande debandada de profissionais e institutos e empresas da saúde suplementar. Eles não querem mais prestar esse serviço porque não são remunerados devidamente. E as operadoras alegam que não tem como remunerá-la, porque as suas planilhas não são atendidas pelo governo. Aí mora uma questão séria que precisa urgentemente de uma solução. Como eu disse, a assistência suplementar é necessária. O governo, por sua vez, precisa oferecer as condições para que os profissionais prestadores de serviços, sejam eles médicos, odontólogos, bioquímicos ou instituições como clínicas, hospitais, etc., também tenham condições de sobreviverem e continuar atuando nesse segmento, nessa área, né? Sob pena de trazer um grande transtorno na assistência à saúde no Brasil. A Agência Nacional de Saúde, há alguns anos atrás, publicou uma resolução normativa estabelecendo a contratualização dos prestadores de serviços, onde na contratualização entre operadoras e prestadores de serviço estabelecessem uma cláusula garantindo o reajuste, tendo como base os índices permitidos pelo governo para as operadoras. E, com isso, haveria um repasse quase que linear entre o que foi permitido das operadoras e os prestadores de serviço. Só que isso é descumprido, ou melhor, nunca foi cumprido. E aí nós temos as operadoras sofrendo uma verdadeira debandada dos seus prestadores de serviços, os usuários, o segmento de usuários do Brasil, sofrendo com a carência desses prestadores, tendo os seus procedimentos adiados, postergados, tendo a limitação nos seus exames diagnósticos. E mais do que isso, as operadoras, no sentido de cobrir esse déficit, ou superar esses momentos de dificuldade, algumas delas, não todas, mas algumas delas, e são muitas, estão promovendo uma verdadeira intervenção na atividade médica. Estão limitando o tempo de internação, estão limitando o número de exames solicitados pelos profissionais, estão limitando a forma de tratamento, estão intervindo na escolha de prótese e órteses dentro da prática médica, tendo como o principal balizador o custo. O custo. Não estão considerando o benefício ao paciente, mas o custo. Numa clara tentativa de superar
estas dificuldades financeiras e contábeis que atravessam. E esta foi a temática da sabatina na Comissão de Assuntos Sociais, com os pretendentes à Agência Nacional de Saúde e à Agência de Vigilância Sanitária. O que é fato é que a Agência Nacional de Saúde, que o CAD, que o governo e que as partes envolvidas sentem para uma discussão clara, transparente e que se busque uma solução exequível, porque corremos um sério risco de um encolhimento do número de prestadores de serviços, no número de instituições que prestam serviços através da saúde suplementar, e com isso nós teremos um empobrecimento, uma precarização da assistência à saúde suplementar, ou seja, na assistência dada pelos planos de saúde nos hospitais e clínicas privadas. Aí nós vamos estabelecer definitivamente o caos. De um lado, nós temos um serviço público de saúde com todas as suas mazelas que o Brasil inteiro conhece. Do outro lado, aqueles pacientes, cidadãos ou cidadãs que buscarem a saúde suplementar, os planos de saúde, para terem um atendimento digno, para fugirem desse caos estabelecido, eles não vão conseguir fugir, porque eles estarão dentro de um outro caos, do caos da precarização da assistência à saúde suplementar estabelecida nas operadoras de saúde. Portanto, urge esse debate, urge esta conversa, que as partes interessadas, tendo como mediador o governo, que discutam para que se chegue a um denominador comum e não se traga dificuldades para a população já tão sofrida. É preocupante. Nós temos um serviço público passando por grave crise e nós estamos às portas de uma crise desta feita na assistência privada, nas clínicas e hospitais que prestam serviços através das operadoras de plano de saúde, em função desse gargalo econômico vivenciado pelas operadoras e pelos prestadores de serviços as mesmas. Portanto, foi um debate que ocorreu na Comissão de Assuntos Sociais, que eu fiz questão de ressaltar lá na comissão e trazer esta análise, esta reflexão para o plenário do Senado Federal, porque o fato e o quadro é bastante preocupante no tocante à assistência médica no Brasil, tanto público como o quadro que se avizinha na saúde suplementar, na atenção da saúde privada. Era só, senhor presidente.